Muito bem, estamos ao vivo no PNL Transforma e hoje nós vamos falar sobre reconstruindo relações. Reconstruindo relações, tá? E para isso a gente vai chamar uma das nossas alunas, tá? Uma menina incrível, uma mulher incrível, tá? E ela vai dividir a história dela. E eu acredito que nós vamos ter muitos insights, muitas reflexões extremamente poderosas sobre os processos que irão acontecer aqui, tá certo? Então, de verdade, vai ser profundo. Eu acredito particularmente que histórias, metáforas curam. E eu acredito que vai ser, como sempre, muito terapêutico. Então, prepara o teu café, tá bom? E só vem, que vai ser incrível. Vai chegando, clica nesse coração, tá certo? E clica nessa seta e compartilha, tá? Com outras mulheres, 3, 4, 10 mulheres, tá? E hoje vai ser intenso. Deixa eu escrever aqui. PNL Transforma. Vamos lá, PNL Transforma. Reconstruindo. Vamos lá, construindo. Reconstruindo relações. Vamos lá. Hoje vai ser muito poderoso mesmo. Vamos nessa. Vocês estão bem? Escreve aí pra mim se vocês estão bem. Diz pra mim, tá? De onde é que vocês estão falando, hein? De que estado vocês estão falando? Ontem a gente estava reproduzindo uma live, nossa, que foi no meio do ano passado. E acho que foi meio-dia ou 8 horas, vocês já devem ter percebido que a gente tem reproduzido algumas lives durante o dia. E eu perguntava de onde é que o povo era, de que lugar o povo era. Diz aí pra mim de que lugar você é. De onde é que você vem, tá? De onde é que você tá vindo? Diz pra mim, pra eu saber, tá certo? Pra gente poder se conhecer um pouquinho mais. E vamos começar. Tá? Hoje eu vou trazer Camaçari aí, ó. Florianópolis, tá vendo? Aracaju, o povo começa a falar. Olha só. Salvador. Eita, tem gente da ilha, tem gente de... Muito legal mesmo. Bom, estou na Suíça, aqui tem um frio. Sou baiano, se você não me conhece, tá? Meu nome é Ivan Santos, sou terapeuta. E se essa é a tua primeira vez aqui, e moro na Suíça, já tem 1 ano que eu moro na Suíça, né? Engraçado que quando eu vim aqui foi pra ficar, 6 meses, e eu acho que eu já tô aqui na Suíça há 1 ano, vou fazer 1 ano daqui a pouquinho, e eu vou ficar por mais 1 ano, né? E as más línguas dizem que depois, quando eu sair daqui, a gente vai morar em Portugal, que vocês sabem que todo homem que se preza é dominado por uma grande mulher, né? E minha esposa já disse que saindo daqui a gente vai morar em Portugal. Então, só Deus sabe quando é que eu volto pro Brasil agora. Pessoas, que coisa boa, todo mundo aqui. Muito bem. Clica aí nesse coração, compartilha isso com 3 mulheres, depois coloca aqui feito. E cadê minha aluna linda? Fala aí comigo, você que eu vou chamar hoje aqui, fala aí comigo. Pra eu te ver e poder te chamar. Fala aí comigo pra eu te ver e poder te chamar. Cadê você? Já entrou, Paula? Acho que não, né? Acho que não entrou. Cadê? Ela não entrou não. Pelo menos eu não visualizei aqui não. Nanda. Ok. Achei. É porque aqui fica diferente. Muito bem, aqui. Chamando. E vamos começar esse papo aqui. Vamos começar. Oi. Bom dia! Estão me Bom dia. escutando? Já entrei sim. Tô te escutando. Madruguei junto com todo mundo aqui no Brasil. Você aí não, mas Eu não. Eu acordo em média 5 horas da manhã. Em média. Todo dia meu filho... Sabe, criança tem um relógio biológico incrível, né? Para o bem e para o mal. Então, às 5 horas o da manhã... problema. Mas entendo, vocês madrugaram por causa de mim. Eu sou grato. Não, por conta da gente, né?
Você nos ajuda, então, com a sua ajuda, não é por conta de você que a gente madruga, é por conta do bem que você nos faz. Ah, que coisa boa. Obrigado, viu, pelo carinho. De verdade, obrigado pelo carinho. Diz aí teu nome pro povo, se apresenta, tá? Rapidinho. Eu acho que Pronto, o vamos pessoal lá. Eu sou Fernanda, eu sou aluna, né, do PNL para terapeutas. Foi assim que eu conheci Ilvan no curso, através da indicação da minha amiga Isabelle Durão. E estou aqui, minha formação, eu tenho formação em administração e em direito, exerço advocacia, mas estou fazendo um e curso de psicóloga, estou fazendo a graduação. E eu gosto muito de estudar, e aí estava nas férias da faculdade e eu falei, ai, vamos conhecer, né? Sempre tive a curiosidade e eu falei, vamos conhecer. Eu vi o trabalho que Isabelle está desenvolvendo como terapeuta. E aí eu fui atrás, olha, amiga, eu te conheço, nós formamos juntas em administração. Falei, olha, eu te conheço, assim, o seu potencial, né, a sua competência e tô gostando do que tô vendo. E fui atrás do que eu vi do resultado dela. E aí ela falou, ó, e o Van contribuiu muito. E aí eu fui atrás também, né, desse resultado, né, conhecer, eu falei, quem é esse tal de eu Uva? conhecia Belle e assim, Belle era uma pessoa tímida, né, acanhada. Nós formamos em 2004, então tem muito tempo. Lógico que tem uma transformação desse tempo, mas assim, como o Ivan diz, ela botou a cara, a tapa e tá aí nas redes sociais fazendo um lindo trabalho como terapeuta. E aí eu vim conhecer e fazer o curso. Eu acho que agrega o estudo, o conhecimento é sempre agregador. E eu tô aí botando minha cara a tapa e tinha uma descrença e tomei uma rasteira. Tomei uma rasteira muito Essa grande. rasteira. Eu acreditava que o PNL servia para todo mundo, mas que para mim, eu sou muito racional, eu sou muito cética, eu sou muito só eu sei, só eu me conheço, só eu me resolvo. E aí, na sua aula, em uma aula, você me puxou para uma dinâmica, porque eu jamais iria levantar a minha mão e dizer assim, eu quero participar da dinâmica. E aí, numa dúvida minha, foi construindo a dinâmica e, de repente, eu vi assim, puta, eita, Pode falar. funciona, funciona de verdade. Tudo que eu via, né? Eu via dinâmica com outros colegas. Eu dizia: será que é isso mesmo que os colegas estão dizendo? Será que esse sentimento que faz a gente fervilhar na dinâmica é verdadeiro? Ou se existe um pouquinho da atenção de estar em público e ter que dizer, não, o resultado acontece. E aí, de repente, eu vi acontecer comigo. Eu vi assim, na dinâmica, a gente fez a dinâmica das três posições, né? A percepção das três posições. E aí, quando eu vi, eu já estava no meio da dinâmica, e quando eu vi assim, um resultado que repercute até hoje, foi uma situação minha na infância, entendeu? Ou seja, eu guardei tanto tempo essa situação, nunca procurei ajuda, porque eu achei que estava já tudo consolidado, eu aceitava a situação, apesar de me causar dor, apesar de eu projetar tudo que eu sentia em outras pessoas. E aí, de repente, na dinâmica você fez e mudou a minha vida. Eu passei a olhar para toda a situação com mais amorosidade. Eu passei a enxergar o que eu não enxergava, existia um bloqueio muito grande. E eu queria só a minha verdade. A minha verdade era muito bonita para mim, porque eu era a vítima da história, né? E existia uma vilã, que no caso era a minha avó. Então, eu senti uma rejeição muito grande e eu era a vítima, eu era a pessoa que não era amada pela avó, que era preterida. E eu carreguei isso durante muito tempo e projetei isso na relação da minha filha. Então, quando você fez a dinâmica que eu pude olhar, digamos assim, de fora, né? Eu pude escutar a minha avó é falecida, só para deixar bem claro. Eu pude olhar com muita amorosidade para ela. Eu pude perceber que eu nunca fui preterida, que amores diferentes não significa que ela não me amasse.
E eu pude ver isso, né? Você conseguiu mostrar para mim isso. E o que me mostrou muito mais foi o quanto eu posso acreditar na PNL para mim também, né? E aí buscar outros desbloqueios, né? Nós somos construídos com vários bloqueios, com vários problemas durante a nossa vida, e a gente acredita que isso é, como que diz assim, que isso é fixo já, que isso já está estabelecido e que a gente, Não vai mudar. né, não vai mudar, a gente fica segurando essa dor. E de repente eu descobri que eu não preciso viver com essas dores. Eu posso me ressignificar, eu posso me transformar, eu posso mudar, né? E assim, hoje eu te digo, nós fizemos isso tem um mês, tem mais de um mês, um pouquinho mais, e mudou até hoje essa dinâmica, vole comigo, quando eu lembro assim, sabe? Tudo foi ressignificado de uma Era forma um... muito bacana. Eu me lembro que eu não pedi, eu normalmente eu peço nas formações, né, um voluntário e eu aplico os padrões, eu levo vocês a aplicarem os padrões, porque o objetivo fundamental é vocês se transformarem, né? A gente não tem como transformar a vida de ninguém sem a gente se transformar. Esse foi um aprendizado que eu tive. Aí eu peguei você de supetão, eu gosto de pegar assim, né? Foi. E diz assim para mim, diz assim para mim, para o povo aqui. Vamos traçar aqui para que as pessoas possam entender ainda mais essa história. Como é que você se sentia antes? Quais eram os bloqueios? O que você percebia que por causa disso acontecia de ruim na tua vida? Diz pra mim. E O aí que depois você fala o aconteceu? que foi que mudou. E Mas o Van, deixa eu só fazer um parêntese, gente. diga. Essa live, para mim, tá sendo tudo surpresa. É a primeira live que eu participo no Instagram. Eu estava aqui com medo da Essa tecnologia, é a primeira live. Eu estava aqui com medo da tecnologia, de na hora eu não conseguir entrar. E você perguntou, cadê? Eu dizendo, eu tô aqui. Eu falei, ai, será que vai dar certo? Tá tem dando delay, certo? tem delay. Aí eu só queria deixar isso registrado, porque às vezes fica parecendo que eu já sei o que você ia me perguntar. Não, tudo aqui está sendo no improviso, na transparência, só registrar isso. O que. Rapidinho, só antes de você colocar, isso é bem bacana, sabe? Porque uma das coisas que é que você foi muito verdadeira no curso, porque a gente fez essa dinâmica, eu acho que foi no início da nossa formação, a gente já está chegando quase no final, né? E você foi muito verdadeira, você disse, eu não acreditava. Eu achava que as pessoas se sentiam pressionadas porque estava em público, etc. E você chegou até a me pedir desculpas por isso. E eu disse, não, isso é muito bom. Porque normalmente quando a gente vê algo que a gente não viu acontecer, algo que é diferente, a nossa mente duvida. E eu acho que trazer você para aqui, justamente que você não acreditar e você poder dividir isso, eu quero que você fique à vontade para realmente dizer tudo que você sentia, como você sentia, o que acontecia com você, quais eram os problemas que você enfrentava. Porque eu vou colocar uma coisa para você aqui e eu vou colocar para todo mundo. O principal obstáculo para que a gente possa mudar, o principal obstáculo para que a gente possa ter uma vida melhor, na grande maioria das vezes está aqui dentro da nossa cabeça, enraizado no nosso coração, que são as crenças de que não é possível, tá? Quantas pessoas, eu vou colocar isso aqui, recebem o diagnóstico de depressão e automaticamente o médico diz, a partir de agora, para o resto da vida e todo sempre, você vai ter que tomar um medicamento porque você é um depressivo crônico. E isso é praticamente como se fosse uma sentença de morte. E a pessoa passa a acreditar que não tem jeito, que uma vez depressivo, sempre depressivo. Uma vez ansioso, sempre ansioso. Uma vez com síndrome do pânico, sempre em algum momento você pode vir a ter síndrome do pânico. E não precisa ser assim. Existem novas tecnologias terapêuticas que podem nos ajudar, em fundo, a ressignificar processos que aconteceram muitas vezes lá no passado e fazer com que a gente viva melhor no presente, completamente livre, completamente liberto, sem chance de reincidência. Então, quando você coloca eu duvidei, você é muito importante para muitas pessoas aqui. Porque o que você vai falar aqui pode ajudar muitas pessoas a encontrar uma luz, a perceber que a vida delas não precisa ser do jeito que elas têm acreditado que precisa ser, do jeito que disseram para elas que precisava ser. Entende?
Então, Eu entendo, foi por isso que eu para quis, mim você é fiz. muito importante aqui. Para mim esse quadro é especial hoje por você estar aqui. Eu agradeço, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, não tem nada combinado aqui entre a gente. A única coisa combinada foi o convite para eu participar. Nada que vai ser dito aqui foi pré-ensaiado. Eu não tinha noção do que você estaria conversando, do que nós estaríamos conversando exatamente ponto a ponto, né? Sobre a minha vivência com PNL, sim, mas o ponto a ponto não. Então, para quê? Eu falei isso para quê? Para que as pessoas acreditem, porque às vezes a pessoa vê uma live e acha, não, é tudo combinado, é tudo, né, traçado, e não foi. Assim como a minha dinâmica não foi, né? Como eu disse, eu não levantaria a mão, eu quero participar. Por quê? Porque eu falei, eu não vou conseguir chegar lá e dizer, eu não acreditava mesmo, certo? Eu achava que poderia sim tocar de alguma forma, mas não da forma como foi, que era tudo real, que era tudo verdadeiro. Eu chorei em público, eu senti as emoções. Na verdade, ali naquele momento só tinha eu e eu mesma, né? E a voz de Ivan, de Wilvan. Então foi algo bem transformador. Trazendo um pouquinho do que eu sentia, como eu disse, eu sentia uma rejeição por parte da minha avó. Eu sentia que existia outras netas, né? Amada por ela e que eu era preterida. Então, isso eu carreguei durante a minha vida, isso veio da minha infância. E quando eu tive uma filha, eu projetei na minha sogra isso. E minha relação com minha sogra, apesar de maravilhosa, eu sentia esse bloqueio, porque junto com a minha filha, ela ganhou uma prima no mesmo período. Minha filha é de fevereiro e a prima é de abril. E eu via na minha filha, eu projetei tudo que eu vivi na minha filha. Porque a minha filha não é a preterida para a minha sogra, porque a outra neta é a preterida, ou é a preferida. E aí, com essa dinâmica, minha relação com a minha sogra melhorou. Eu passei a olhar para minha sogra com muito mais amorosidade, porque eu vejo o quanto ela ama minha filha, o quanto sacrifício ela fez para poder vir ficar com minha filha, mas até então eu não conseguia enxergar. E assim, foi naquele dia, não foi uma construção de terapia, não foi uma construção de sessões, foi numa dinâmica, entendeu? Que eu posso estar assegurando que, apesar de muito boa, efetiva e eficaz, foi uma dinâmica num curso em sala de aula, então não foi uma dinâmica de uma terapia eu e você, onde eu tenho certeza que seria muito mais aprofundado, porque numa dinâmica onde tem uma turma assistindo, ela não é a mesma coisa que uma terapia, mas mesmo com todos, digamos assim, problemas que poderiam existir, mudou a minha vida, entendeu? Mudou porque é uma leveza, Ivan. Pode parecer pequeno para outras pessoas, até porque minha avó faleceu, entendeu? O que isso muda na vida de uma pessoa se a outra já faleceu? Eu não vou mais conviver com a minha avó nesta vida. Mas, assim, o peso que tirou de dentro de mim, entendeu? Eu passei a avocar mais a minha avó, né? Dentro do meu coração, com mais amorosidade. Como eu disse, a minha relação com a minha avó, com a minha sogra, melhorou. Não fisicamente, porque por conta da pandemia nós estamos longe, mas eu penso hoje na minha sogra com muito mais carinho do que eu pensava. Não, como eu disse, não que existisse um problema, mas existia esse bloqueio. Eu projetava na relação da minha avó ou da minha sogra com a minha filha tudo que eu vivi. Então, se a minha sogra fizesse alguma coisa para outra neta que não a minha filha, eu revivia tudo, entendeu? Assim, ai, minha filha vai sentir. E isso me dava angústia, porque eu queria proteger a minha filha para que ela não sentisse as minhas dores. E assim, por mais que fosse igual a relação, vamos supor que minha sogra realmente fizesse o que eu senti com a minha filha talvez nunca significasse como eu signifiquei, mas eu, já nesse afã de proteger a minha filha, eu ficava nessa preocupação, e hoje é muito engraçado como foi um start, assim, foi um pulo do gato, entendeu? Como eu disse, a gente não fez terapias, a gente não fez um trabalho, uma construção longa, mas assim, em uma sessão, como eu disse, isso ressignificou tudo na minha vida, tudo. E para você ter ideia de como era importante, foi importante isso para mim, quando eu comentava qualquer coisa, meu marido dizia, vem você com seus traumas, entendeu? Eu escutei muito isso, eu sou casada há 15 anos, e durante esses 15 anos, mais precisamente depois dos 10 anos que minha filha tem, eu escutei muito.
É ver você com seus traumas, entendeu? Qualquer coisa que eu dissesse, não só em relação à minha filha, tudo, eu era imputada que era por conta dos meus traumas. Talvez fosse, mas naquele momento, a minha verdade é que eu estava Quando ia ver, totalmente certa. Não era assim. E assim, me transformou. Eu agradeço. eu fico grato de você estar vindo aqui para poder dizer isso para as pessoas. E uma coisa interessante, você estava falando aí, eu estava pensando enquanto você estava falando, pensando e sentindo. Veja, quando a gente não quebra, o que eu fiz com você foi uma espécie de regressão, embora não formal, porque a sua avó ela não estava mais entre nós. Você precisou, de alguma forma, recuperar essa emoção, esse estar de frente para ela. Então, isso, embora não seja uma regressão formal, de alguma forma foi uma regressão. E é interessante o que acontece quando a gente ressignifica processos, né, que aconteceram no nosso passado, com pessoas importantes que nós amamos, né, do nosso passado, e que de alguma forma fizeram com que a gente chegasse até aqui, ou seja, os nossos ancestrais, né? A gente quebra padrões, porque é muito provável que você transferisse esse padrão para sua filha, inconscientemente. Esse sentimento de rejeição é um sentimento que está no nosso corpo. Os nossos filhos, eles estão conectados a nós, a nossa alma. Eles são É por isso que a gente herda os padrões emocionais, porque os filhos, eles imitam os pais nos mínimos detalhes. E talvez a sua filha, ela, por imitação, ela assimilasse esse padrão e ela passasse para frente isso. Quando você se permitiu viver essa dinâmica e ressignificar esse processo, você não mudou só a sua história. Talvez você tenha mudado a história da tua filha também. Porque ao ressignificar, ao retirar isso do coração, a sua filha não tem mais como replicar, não tem mais como assimilar. Porque a forma como você vê, ouve e sente o mundo que está à tua volta no presente mudou, porque você ressignificou uma relação que estava lá no passado. Então, essa cura é linda, porque não é uma cura somente sua. É uma cura que você passa para frente na linha do tempo. E que sua filha vai passar para frente para os seus netos. Que seus netos vão passar para frente. Você quebrou, talvez, um ciclo de dor e de sofrimento. E isso é muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito E eu bonito. sinto que Parabéns. quebrei. Eu sinto que quebrei. Eu sinto isso na minha filha. É, ela já tem 10 anos e ela percebe muitas coisas e algo nela mudou também. Eu percebo isso. E isso é o que mais me dá mais tranquilidade, porque toda a minha preocupação, eu achava que estava protegendo ela antes e, na verdade, eu estava contaminando ela. De alguma forma, eu sinto isso. E depois, eu não tenho mais medo. Olha E isso esse que você não falou. ter mais medo transformou ela. Eu sentia que eu estava protegendo, mas no fundo, o que eu senti é que eu estava contaminando. Isso. Mas só para deixar bem claro, eu percebi isso Depois, depois da nossa sessão, digamos assim. é Porque muito. antes eu não percebia que eu estava contaminando ela. Eu achava que era uma proteção, entendeu? Então, mudou a minha relação com ela, com a minha filha, nesse sentido. Então, hoje eu não preciso mais proteger ela, ela já está protegida, né? Então, ela vai ter a história dela. Se ela tiver que passar pelos traumas dela, ela vai passar, mas ela não vai passar com o meu olhar, ela vai passar com o olhar dela, seja lá qual o trauma que ela for passar. Então, eu vou estar sempre do lado dela, vou estar sempre apoiando, mas eu não preciso mais proteger, eu não preciso mais contaminá-la com a minha suposta proteção. E isso, como você diz, a gente quebrou um ciclo. E eu percebo que se eu não tivesse quebrado esse ciclo, ela ia carregar a dor que eu carreguei durante muitos anos. Uma dor que eu revivi muito com o nascimento dela, porque durante um tempo minha avó faleceu e aí, né, durante um tempo a gente deixa a dor adormecida, mas quando minha filha nasceu, essa dor foi revivida. Minha filha tem 10 anos, então foi 10 anos de revivendo toda a minha infância, esse medo,
essa super proteção. E eu digo mais, isso não era só em relação à minha filha, não. Eu tenho uma sobrinha que é minha filhada, e eu tinha muito cuidado. Quando minha mãe ia fazer qualquer coisa de diferente entre a minha filha e a minha sobrinha, eu dizia, não, mãe, não faça isso, porque eu tinha medo da minha sobrinha sofrer em relação a ser preterida em relação à minha filha, porque foi o que eu vivi. Então, você vê como isso era tão bloqueado em mim que até com a minha sobrinha, eu achando, não, minha filha pode ser a preferida porque eu sou a filha mulher. E a minha sobrinha é a neta do filho homem. Então, minha mãe pode demonstrar de alguma forma que prefere a minha filha em vez da minha sobrinha. E eu tinha medo disso. Então, eu dizia, não, mãe, tem que fazer igual, tem que fazer, sabe? Assim, isso daí virou uma noia tão grande que às vezes o momento é da minha filha, não é da minha sobrinha. E minha sobrinha vai ter que entender que o momento é da minha filha, assim como vai ter os momentos que vai ser da outra prima e não da minha filha. E isso é natural em todas as famílias. Mas eu não conseguia. Então, o bloqueio também vinha em relação à minha mãe. Só que com a minha mãe, eu tenho uma abertura de chegar, era a minha filha que, em tese, eu, né, julgava que poderia ser a preferida. Então, eu protegi a minha sobrinha dessa maneira também. Eu busquei proteger a minha sobrinha. Então, eu nem lembrava disso. Isso agora na conversa que me veio, só para você ver o quanto isso saiu interferindo na minha vida de uma forma que eu saía querendo proteger todo mundo nessas situações. Sim, Eu não lembrava dessa proteção, mas sempre houve essa proteção em relação à minha sobrinha também. entendo. E uma coisa interessante disso aqui, né? Você vai falando e eu também vou pensando aqui. A sensação que eu tenho, pela minha experiência clínica, é que quanto mais os pais tentam proteger os filhos dos teus medos, mais eles criam contextos para que estes medos se transformem em realidade na vida dos filhos. É louco isso, mas é exatamente assim que funciona. Eu eu atendo muitas mulheres, eu acho que as mulheres elas são muito mais maduras para as questões emocionais do que os homens, por isso elas procuram mais terapia. E você não tem ideia do número de mulheres que chegam dizendo que tem problemas com homens. E a gente não tem ideia que muitas vezes são os pais que constroem os problemas das mulheres com homens. Os pais. E os pais, quando dizem assim, cuidado, porque homem não presta, então cuidado, ele vai querer fazer sexo com você e depois vai embora, vai te abandonar. Os homens são assim, cuidado. Ô, minha filha, não faça isso, tá bom? Eu sou homem. Eu sei como é que é a cabeça de um homem. E a gente não tem ideia, né? O pai, no momento que está fazendo isso, ele está sendo movido por amor. Porque como homem, ele teve a experiência de construir, conhecer outros homens, ou talvez ele, na história dele, tenha feito aquilo que ele tem medo de que outros homens façam com a filha dele. Então, ele tenta proteger de todas as formas possíveis a filha daquele mal que ele acha que os homens podem causar. Mas enquanto eles fazem isso, eles enfiam na cabeça da filha que o que é homem. E a filha constrói essa imagem do que é ser homem. E a gente não tem ideia, porque isso termina criando uma profecia que se realiza. Porque a menina, depois que cresce, ela olha para o mundo. E se ela é heterossexual, estrito senso, ela vai buscar homens. E a imagem no psiquismo dela, em nível inconsciente, do que é homem, é aquilo que o pai enfiou na cabeça dela. Então, o corpo, a mente dela, inconscientemente vai buscar aquilo. E quando encontra um que não perfaz aquilo, peraí, é algo estranho, não é homem, coloca como amigo. E aí você vê uma pessoa dentro de uma dinâmica que não consegue entender porque que só chega, atrai e só se interessa por pessoas dessa forma. Os pais lá atrás tentando proteger. Então, é muito importante, isso que você está colocando aqui é muito importante para todos nós que estamos aqui, para a gente entender. Cuidado com excesso de proteção e excesso de zelo. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E muitas vezes aquilo que você tenta mais proteger o teu filho, quanto mais você termina criando uma profecia. Você termina criando uma profecia. Então,
Por isso que eu coloquei assim, eu acredito, você colocou assim, eu não sei se vocês entendem o quanto isso pode parecer besteira. Isso não é besteira. Essa conquista que você fez não é besteira. Porque você imagina o que é você crescer acreditando que você foi preterida, crescer acreditando que a pessoa que você julgava que deveria te amar não te amou. E de repente, por algum motivo, você passar isso para tua filha e você vê isso se reiterando na linha do tempo dela. Então, isso é sofrimento. Quando você quebra esse padrão, você sai do sofrimento. Isso é muito magnífico, isso é muito incrível, isso é muito poderoso. E eu queria Ivan, deixar essa mensagem aqui para o povo. Parem de proteger demasiadamente os filhos. Parem. deixa eu só falar outra coisa, Ivan, do que Diga. você trouxe. O engraçado é que nós nos colocamos em alguns padrões e não percebemos o mal que isso nos fez. Você estava dando o exemplo do pai que acredita estar protegendo a filha e está criando bloqueios nela. E isso é verdade, só que assim, o mais difícil é que nós muitas vezes não percebemos. É como eu disse, eu convivi com essa dor durante esse tempo todo, mas isso existia em mim como uma verdade, e por existir como uma verdade eu não via como algo a ser, o que é que eu vou fazer? Eu não fui amada, pronto. É isso aí, vida que segue. Só que a vida não seguia. E então, quando existem esses bloqueios, no exemplo que você deu dos pais que acreditam estar protegendo a filha e criam um padrão nessa filha, muitas vezes a pessoa não percebe. Então, o quanto é importante a pessoa se perceber, a pessoa, ó, se tem alguma coisa que não está batendo, eu só atraio pessoas que não é o que eu desejo. Vamos buscar o porquê, porque a pessoa não consegue perceber que existe esse problema, que existe um problema por trás disso, acha que é normal, é porque assim, é porque de fato não tem homem que presta. Então, é porque eu disse, quando eu trouxe um problema para você, eu não trouxe como um problema. E assim, eu agradeço de você ter sido muito perspicaz e ter percebido o meu problema e ter feito a dinâmica, mas eu não trouxe como um problema que eu precisava solucionar, porque na minha cabeça estava solucionado. E agora eu só precisava proteger a minha filha para que ela não sofresse o que eu sofri. Então é a mesma coisa. Então, às vezes, essa mulher que né, foi contaminada pela proteção do pai, às vezes ela vai tentar proteger a sua filha da mesma forma e vai passando sem perceber que essa proteção não está sendo uma proteção, está mudando a história da vida de outras pessoas. Então é importante essa percepção, é importante as lives que você faz são importantes por conta disso, porque às vezes a gente não se percebe nessa situação, acha que não, minha vida está perfeita, está tudo certo, não tem nada de errado. E aí, às vezes, numa live sua, vem um start, dizer, olha, mas esse caso, ai, comigo também era assim, eu posso também melhorar, eu posso ressignificar, eu posso me reprogramar. E aí fazer diferença não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu lado. Foi como eu disse, a dinâmica que nós fizemos, eu tenho certeza, não mudou só a vida de Fernanda, não mudou só a minha vida, né? Sobretudo a da minha filha, a do meu marido, porque eu não vou mais escutar dele dizendo que eu sou traumatizada, então essa frase ele não vai mais estar aplicando, então assim, Ordenamento jurídico, essa frase. é bem isso. Então muda a vida de muitas pessoas. Então é importante essas lives que você faz, tem essa importância da gente conseguir enxergar no outro o que tem na gente e a gente dizer, olha, eu tenho um novo caminho que eu posso estar trilhando. Eu posso estar tendo uma vida boa. A gente se acomoda, né? É isso mesmo. Eu só atraio gente assim, o que fazer, né? Não tá ruim, mas tô com ele, tem que ser, e seja lá o que for, qual seja a relação. E a sua live, ela tem esse poder de nos alertar, de dizer, olha, é possível. Porque muitas vezes a gente não enxerga que a gente tem essa situação, que a gente tem esse problema e que a gente pode ressignificar. Isso que você está falando aí é bem bacana, porque uma frase que eu digo muito, né? Porque nós somos quatro, né?
Eu, Paula, Augusto e Sandro, nós somos 4. Uma frase que eu digo muito é: a gente não tem olho nas costas. E uma coisa que eu peço muito é assim: caramba, me traz feedback. Caramba, diz pra mim quando você tá percebendo que eu tô indo e caminhando em direção a um precipício. Porque isso é um ato de amor. Se você tem um amigo e você sente que ele tá caminhando em direção a um precipício, mesmo que não seja real, chame esse e com amorosidade, com amor e conversa. Porque de verdade, uma das coisas que eu percebo é que uma parte significativa das coisas que nós fazemos que mais nos prejudicam, a gente não tem a mínima ideia quando a gente está fazendo que está se prejudicando. Isso aqui é do ponto individual. A outra coisa, muitas vezes a gente não tem ideia quando a gente está fazendo alguma coisa que prejudica a pessoa que a gente ama quando a gente está fazendo. Porque a gente não tem olho nas costas, né? E existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode dar conta de perceber. Nesse momento, talvez você não esteja sentindo o peso do teu corpo sobre a cadeira. E talvez você só tenha percebido agora que eu falei. Talvez você não consiga sentir o ritmo da tua respiração, os batimentos cardíacos. E agora, talvez, depois que eu falei, você tome consciência disso. Talvez você não consiga ouvir os sons que estão para além do que a minha voz, da minha voz, que estão no ambiente. Ou apreciar até mesmo o silêncio para além da minha voz. Porque você não estava prestando atenção. Mas agora que eu joguei a tua atenção, você consegue perceber. E a vida é assim, os nossos sentidos eles são muito limitados. A gente está sempre vendo um ponto. E todo ponto de vista é a vista de um ponto. Isso significa que a gente está excluindo muita coisa. Então, por isso, você investir no teu desenvolvimento pessoal, você fazer formações como o que você fez, investir em processos terapêuticos, em coisas que te elevem, faz com que você, a cada dia que passa, seja um ser humano melhor. O processo de autoconhecimento ele é infinito. E de verdade, uma das coisas que eu percebi é que o único caminho para que a gente possa se livrar e se libertar da dor e do sofrimento é a gente se conhecer. É a gente mergulhar a fundo dentro da gente, a gente investir na gente. É a gente cuidar da gente. Então, de verdade, o que você está falando é muito profundo. Olha o que você disse, eu não sabia. Eu não tinha ideia. Para mim aquilo era verdade. Eu estava protegendo minha filha, mas eu não tinha ideia de como aquilo poderia estar prejudicando. Né? Diga, você ia falar. Eu ia falar o seguinte, Ivan, o quanto a gente não se conhece. Eu sempre achei que eu me conhecia muito bem. Eu brinco com minha cunhada Daniela, que está até aqui. Ela diz: você está fazendo psicologia, o curso de PNL, mas você não acredita. Você é a primeira a desvalorizar, porque eu digo: não, eu não preciso de terapia. Eu me conheço, eu converso com meus botões. Então, como é que você tá fazendo se você não acredita? E aí precisou você vir dar um tapa na minha cara, dizer: epa, você não se conhece tanto assim. Você achou que já estava tudo tão resolvido na sua vida e carregando esse peso no coração, carregando, né, essa situação que poderia estar trazendo prejuízos às pessoas que estão à sua volta, e aí tirou essa máscara que existia dentro de mim. E olha eu aqui, né, pagando a cara a tapa para dizer: eu acredito na terapia, a terapia funciona também comigo, porque eu achava: pode funcionar com todo mundo, mas comigo eu não conheço. Eu não me conhecia. Não me conhecia porque não sabia que podia estar me ressignificando nessas situações e em várias outras, né? Nós somos uma caixinha de problemas que a gente pode devagarzinho pegando problema por problema e resolvendo e tirando esse peso, porque eu tirei foi um peso de cima de mim. Você não tem noção do peso que eu tirei. É, é, foi muito grande esse peso. Porque, sobretudo, era muito contraditório os meus sentimentos, né? Eu tinha essa rejeição. Só para trazer um pouquinho do que eu vivi, quando minha avó faleceu, eu estava grávida. E aí eu fui visitar minha avó no hospital e ela já falando que ia morrer. Eu falei: vó, espere a minha filha nascer. Não morre não, vó. Ela conhecia a bisneta. E aí, isso daí eu estava no início da gravidez. Minha filha nasceu 27 de fevereiro
E eu fui visitar minha avó no dia 14 de março para levar minha filha. Minha avó já estava inconsciente, já tinha um tempo. Minha filha não conseguiu entrar no quarto que minha avó estava por conta de bactérias. Minha filha ainda não estava vacinada, tudo. Mas foi na casa, né? Eu entrei e falei: avó, trouxe minha filha para a senhora conhecer. Obrigada por ter aguardado. Um dia depois, minha avó faleceu. Então eu tinha esse sentimento. Minha avó me amava, ela esperou a minha filha nascer, ela atendeu o meu pedido, mas eu não conseguia enxergar esse pedido atendido. Precisou da nossa construção para eu refletir muito depois da nossa terapia. Então, depois disso tudo, o quanto eu consegui enxergar tudo que minha avó demonstrou amor para mim, mas eu não conseguia enxergar. Eu só conseguia enxergar o que eu queria, o que não era favorável à minha avó. Então, o quanto é como eu brinquei, a terapia foi só de um dia, mas na verdade a reflexão durou, até hoje dura. Até hoje eu trago starts da nossa conversa, da nossa dinâmica e venho ressignificando. Então, é o que eu digo, a gente não se conhece. Por mais que a gente acredite que a gente se conhece, que tá tudo bem, a gente não se conhece. Eu achava que eu estava muito bem resolvida, como eu digo, minha cunhada diz, você não acredita naquilo que você está se propondo a fazer e eu acreditei. Funcionou comigo a PNL. Eu achava que não. Uma coisa que você está colocando aí, tipo, eu acho que isso fortalece a tua, a tua atuação como terapeuta, como psicóloga futuramente, porque, assim, enfim, eu não sou um grande estudioso do Jung, mas eu concordo muito com a frase dele de que ninguém leva ninguém a um lugar onde nunca foi. Então, isso fortalece. Eu estava com os alunos, né, da formação avançada em terapia regressiva e eu estava ensinando um padrão chamado Drop-Through, que foi um padrão muito importante para mim de terapia regressiva, né, de regressão em linha do tempo, porque me fez ressignificar um processo na minha vida que era muito doloroso e que me arrastava. Eu costumo dizer que tudo que fica no passado, enquanto a gente não domina, puxa a gente para trás. Tudo que a gente deixa para trás, puxa a gente para trás enquanto a gente não ressignifica. E tinha a ver com uma experiência muito dolorosa que eu já tive. Um dia, não vou falar aqui, porque senão a gente vai abrir muitas janelas. Mas esse padrão em específico é incrível o que eu consigo fazer na clínica com esse padrão, porque esse padrão me transformou. Eu estava ensinando, né? E aí eu percebi uma coisa muito importante. Talvez não seja o padrão que seja tão poderoso. Denise está até aqui. Eu vou até mudar isso que eu falei na aula, porque eu disse, olha, para mim esse é um dos padrões mais poderosos das linhas do tempo da programação neurolinguística. Eu disse. Aí depois eu estava pensando, eu disse, talvez não seja o padrão que seja tão poderoso. Talvez a questão fundamental é porque eu me permiti ser transformado de uma forma incrível por esse padrão. Então, quando eu faço esse movimento para levar isso para outras pessoas, isso tem muito poder. Então, e não foi com todos os padrões que aconteceu isso com o PNL comigo, tá bom? Todos os padrões eu tive alguma transformação, mas esse foi incrível. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. A nossa capacidade de ajudar, de transformar vidas, está na razão da capacidade que a gente tem de nos ajudar e de transformar a nossa vida. Em todos os níveis, em todas as dimensões. Seja contribuindo para que com os nossos amigos, seja contribuindo, seja educando os nossos filhos. Eu acho que tem muito, muito disso aí. Então, eu acho que você vai ser, depois dessa experiência, uma psicóloga ainda mais extraordinária. Uma terapeuta ainda mais, por enquanto terapeuta, depois psicóloga ainda mais extraordinária. Eu agradeço. Agradeço mesmo. Parabéns pela entrega, de verdade. Eu é que te agradeço e parabéns pela entrega. Eu agradeço só para que as pessoas entendam o quanto foi fundamental essa terapia que nós fizemos. Nas dinâmicas, eu até falei com você, eu tenho um problema. Quando você passa para a gente fazer as dinâmicas, que um colega vem fazer comigo, a pessoa vem fazendo, mas eu mesmo venho fazendo comigo, porque eu não me permito, eu não me permitia que outras pessoas me acessassem. Então, eu mesmo, eu mesmo me bloqueava qualquer coisa.
sim. E você não permitiu eu me bloquear. Você foi lá, fez, e como eu disse, deu um tapa a cara e ó, a PNL funciona. Em outras palavras, sem nem saber, porque você não sabia dessas minhas indagações, você não, eu não me importava dessa forma, né, da minha descrença. E aí você sem nem saber pegou, virou, tirou a minha máscara e disse, ó, a PNL funciona, você vai sentir na própria pele, se você só acredita vendo, você vai ver. E funcionou, viu? Funcionou mesmo. Ah, isso é bem legal, porque imagine, né? Se funciona com quem estava com dúvida, imagine com uma pessoa que não está com dúvida. Imagine o que é que o PNL não pode fazer a Onde a partir de entrega é agora. muito maior, né? Eu quero até colocar aqui, eu vou falar umas coisinhas. Eu queria dizer aqui assim, ó, tem uma interrogação aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta para Nanda, faz essa pergunta aí que eu vou abrir para ela. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas, se forem muitas, mas faz uma aí que você acha que é bacana, que você gostaria de ouvir ela respondendo, que talvez te ajude na sua trajetória, tá? Eu quero até aproveitar só para fazer uma ponte muito louca, porque eu preciso fazer essa ponte, mas é uma ponte muito louca. E dizer que amanhã nós vamos ter inclusive uma cesta terapêutica em comum. A gente vai fazer. A gente tem live todas as 7 horas aqui. Toda sexta-feira a gente tem uma live especial, que é a live, a cesta terapêutica. A proposta filosófica é o seguinte: sexta não é um momento de extravasar, de beber, de fumar, de se drogar, de. Não, sexta é um momento de autoconhecimento para que você não precise fazer isso no final do dia, para se esquecer da própria vida. E a gente vai falar sobre um tema muito forte, muito difícil para muitas pessoas e que muitas pessoas nem sabem que é muito difícil, que é dinheiro, tá? E dois padrões mentais muito poderosos que existem. Algumas pessoas têm rejeição e aí gastam, não conseguem construir um patrimônio. E outras pessoas têm adoração e retêm e também não conseguem construir porque sem investir não há construção. O dinheiro também, quando você retém a adoração, das duas formas você é servo. E eu quero falar como você pode mudar essa dinâmica de não ser servo da energia do dinheiro, que é uma energia de criação, e colocar essa energia a serviço para que ela te sirva, para que ela sirva você. Então, é terapêutico. As pessoas pensam que isso tem a ver com construir riqueza, tem a ver com saber investir no mercado imobiliário, em ações, em diversificar. Isso é muito importante, é técnica, isso se aprende em um discurso. Mas se você não domina as suas emoções, você não vai conseguir construir riqueza. E qual é a importância de construir riqueza? Liberdades, que somente o dinheiro pode te dar. Tá? E se te incomodou, quando eu falo, não estou falando você não, Leonardo, estou falando do povo aqui. Se te incomodou quando eu falei isso, que é isso? Existe alguma questão emocional. Por trás disso eu quero que você venha. Tá? Questões emocionais que eu já tive com o dinheiro. A gente tem dificuldade de falar de dinheiro. Vamos trabalhar isso amanhã. Amanhã vai ser uma live surreal. Porque vai revelar coisas para você, sobre você, que talvez você não estava no radar. Tá? E aí, alguém fez alguma pergunta para Nanda? Deixa eu ver, Nanda. Rapidinho. Tô chamando de Nanda. Enquanto você vê, eu vou dizer, essa questão da relação do dinheiro é muito importante e eu vejo a sua trajetória. Eu fui no Amado e lembrei de você. Você foi aonde? No Amado e lembrei de Ah, você, com a sim! Paulinha almoçando e Pauline tá aqui. mostrando o. Pauline, olha, Pauline, falante nativa de francês. Quando você falou amado, ela ouviu. E ela tá aqui do lado da sala. Eu não entendi. Amado, ela entendeu. É isso aí, eu lembrei de vocês, porque essa é a relação que a gente tem que ter com o dinheiro. O dinheiro tem que nos trazer prazer, nos trazer satisfação. E eu vejo essa sua relação, e é muito bacana que você faça uma live sobre isso, porque faz diferença na vida. A gente deixa de viver para ter dinheiro e a gente termina que não tem o dinheiro para poder viver uma coisa ou outra. E você demonstra muito bem essa relação, como hoje você tem, né? Passou privações e hoje você não. A sua privação do passado poderia hoje te fazer só pensar no seu filho, e aí não vou guardar, guardar, guardar. E passar isso para o seu filho, e você não permitiu isso, ou seja, a sua história não precisa passar para o seu filho. Então, hoje você vive com uma relação muito boa com o dinheiro, o que vai fazer com que seu filho tenha essa leveza. Não carregue isso de achar que tem que acumular, que tem que guardar porque pode faltar, porque
o dinheiro é essencial na vida. Não, o dinheiro ele é sim essencial, ele é sim importante, a gente tem que buscar ele, mas buscar para quê e como a gente vai administrar isso, você faz muito bem. Vai ser, Que venha amados e mais amados. há mais amados e mais amados. Vai ser bem bacana. Eu vou falar sobre as funções do dinheiro. São três. Eu acho que vai ser surreal. Quero você na live. Já tem compromisso. Acorde cedo. Estarei lá. Te dizer, quer falar mais alguma coisinha pro povo? Quer mandar alguma mensagem? Ah, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. O povo colocou. Ah, não. Isso aqui foi uma pergunta que fizeram pra mim. Isso aqui é pra você. Espera aí. Por que eu não estou conseguindo colocar? Você pode receber perguntas quando indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-la. Ah, ok, desculpe. Essa pergunta foi para mim. É porque como eu botei uma caixa de pergunta lá, fizeram uma pergunta e aparece aqui, mas eu não posso jogar para você. Mas a pergunta é até pertinente. Eu vou pedir para você encerrar e você responder isso, porque a pergunta é assim, olha, é louco isso, mas é isso. A pergunta é bem isso aqui, ó, aqui. A pergunta é assim, como você percebeu que estava pronta? Peraí, essa pergunta é para você, ela tá falando no feminino, por que eu não consigo publicar? Enfim, é para você, eu vou ler, ó. Como você percebeu que estava pronta para se entregar à atividade terapêutica? Como você percebeu que estava pronta para se entregar à atividade terapêutica? Eu não sei se você percebeu que estava pronta, mas Eu não diz para as percebi. pessoas aí o que você Eu viu. não percebi, eu não percebi, eu tive muita sorte, porque eu não percebia a minha situação como um problema a ser solucionado. Eu percebia que eu tinha essa dificuldade, que eu tinha que proteger a minha filha. E aí, em uma pergunta que eu fiz a Ivan sobre uma dúvida da aula de como fazer, e aí eu relatei a situação não como um problema, e aí ele fez a terapia comigo, e aí depois sim eu percebi que eu tinha esse problema, que esse problema me travava, e aí eu consegui enxergar tudo isso que eu falei, do meu marido me chamando de traumatizada, da superproteção para com a minha filha, da superproteção para com a minha sobrinha, de como eu projetava o que eu vivi com a minha avó, com a minha sogra, com a minha mãe, né? O medo que eu tinha da minha mãe fazer alguma distinção entre a minha filha e a minha sobrinha. Então, eu ficava já tentando resolver todas essas situações. Então, eu não percebi antes, não, que eu estava pronta para terapia. Foi o Van que, eu digo, eu sou muito abençoada, porque eu tive esse presente no curso de PNL, que foi enxergar isso tudo. Então, é isso. Foi assim. E o Van me presenteou. Que bom, que coisa boa. Anda. E É, você que está foi, perguntando, deixa eu dizer só uma dizer, foi coisa. estar no lugar certo, na hora certa. Foi bem isso. Já que eu já citei Jung, né? Tipo, não existe acaso, o que existe é sincronicidade. Foi a sincronicidade. Foi a Então, sincronicidade, isso é mesmo. muito bacana. E você colocou isso, deixa eu te dizer uma coisa. Ó, tem muita gente que diz assim, ó. A gente nunca vai estar pronto, tá? A gente nunca vai estar pronto. O segredo da vida é a gente meter o pé na porta e fazer acontecer mesmo sem estar pronto. Olha o exemplo de Nanda aqui. Nunca fiz uma live. Meteu o pé na porta e veio fazer a primeira live comigo. Eu tenho certeza que não estava pronta. Se você ficar esperando estar pronta para poder se conhecer, você talvez passe uma vida inteira esperando, tá? Se joga. E aqui eu não estou falando só de terapia não, tá? Terapia aqui para mim é só uma metáfora. Se jogue na tua vida, viva a tua vida. Não espere estar pronta para entrar em uma relação, não espere estar pronta para iniciar uma nova carreira, não espere estar pronta para se cuidar, para se... Não espera. Faz do jeito que dá. É da natureza humana o fato de a gente ser imperfeito. A gente vai errar, tá? A questão fundamental é que é da natureza humana também aprender com o erro. E ninguém pode te impedir de aprender. Tá certo? Anda, muito obrigado, tá bom? Um beijo, obrigado pela entrega, obrigado por ter falado de coração, obrigado. De verdade, obrigado, tá? Eu que agradeço mesmo. Você fez diferença na minha vida.
Então, o recado que eu deixo é assistam as lives de Ivan, porque pode também fazer diferença na vida de vocês. Porque a gente muitas vezes não vê o nosso problema, mas quando alguém fala do problema, a gente pode falar, "Oi, é comigo a mesma coisa", e fazer, se permitir mudar e fazer a diferença, tirar o peso que existe, faz uma diferença tamanha na nossa caminhada. Então, eu que agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui, de estar passando a minha experiência. E é isso, Ilvan, continue fazendo a diferença. E você também, tá? Beijo. Valeu, obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau. Beijo.